Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com Cristo na Escola de Oração. É o livro aqui escrito por Andrew Murray, mais ou menos isso que se pronuncia o nome dele, tá? E ele fala agora, numa segunda lição, esse livro ele é formado por alguns textos bíblicos e ao final de cada capítulo, ao final de cada tema, ele apresenta um esboço de oração. É muito comum nos livros sobre oração apresentar-se alguma oração voltada ao que foi estudado. E na segunda lição aqui que ele apresenta é como orar em espírito e em verdade. Fala sobre os verdadeiros adoradores. E vai diretamente ao Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, que diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe, nos ilumine e nos conceda graça para esta breve reflexão. É impressionante na vida, no ministério de Cristo Jesus, como ele foi generoso com as pessoas menos prováveis. Via de regra, ele se apresenta muito duro às vezes com os religiosos, né? Agora com os pecadores, ele trata de uma forma especial. E é o caso da mulher samaritana, né? A vida dessa mulher já é bastante conhecida. Mulher. Se hoje há dificuldades, imagina há 2000 anos atrás quais eram as condições da vida de uma mulher. Ou era o casamento, ou era a filha de alguém muito importante e influente que podia proporcionar um bom casamento, ou estava à mercê das dificuldades da vida, que a vida se apresenta. Os samaritanos, de um modo geral, não, os samaritanos especificamente, eles eram uma espécie de remanescente de parte das tribos do norte de Israel. Depois que o reino de Israel foi dividido, depois de Salomão, com o filho de Salomão, passado muito tempo, o Império Assírio acabou dominando aquela região do norte, e os assírios eram um povo muito violento. O que eles não exterminavam, eles expulsavam das terras e colocavam colonos de outras regiões. É claro que nem todo o povo foi expulso da terra, sempre fica algum remanescente. E esse povo acabou se misturando com outros povos que foram para aquela região. Com o passar do tempo, foi permitido aos judeus enviarem sacerdotes para orientarem espiritualmente a população que lá se formou. Assim, acabou surgindo o samaritanismo, uma religião que aceita o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, somente. Quando os judeus retornaram para Jerusalém no fim do cativeiro babilônico, que foi depois dessa invasão dos assírios, aí já é os babilônicos, os judeus e os samaritanos não conseguiram se entender. Não conseguiram se entender. Quando os judeus voltaram para reconstruir o templo de Jerusalém, já havia um templo samaritano lá. Tá? Os samaritanos tinham o seu próprio templo. Os samaritanos se consideravam adoradores de Deus. Não se entenderam, não se aceitaram, tá? O remanescente lá não foi contado, os judeus não os aceitaram, e com o passar do tempo, os samaritanos acabaram se colocando em favor de grupos inimigos de Israel, no período chamado intertestamentário, né, aquele período de 400 anos, que acabaram os macabeus libertando os judeus
da opressão ali da Síria, os samaritanos se colocaram em favor dos inimigos de Israel. Como Israel venceu, os samaritanos acabaram sofrendo as represálias. O templo samaritano foi destruído pelos macabeus. Se eu não me engano, depois eles reconstruíram e foi destruído de novo, de uma vez por todas. Tá? Então, os samaritanos formavam um grupo à parte. No período já de Cristo Jesus, eram um grupo pequeno, um grupo não tão grande. Havia uma população naquela região, né? Mas não era tão expressiva, e eles não tinham mais o templo, eles não tinham um templo em Samaria. Mas a sua religião, o seu culto, era realizado no Monte Gerizim. Flávio Joséfo, que é judeu, fariseu e historiador, alega que havia espaço no templo de Jerusalém para a presença dos samaritanos. Isso eu não tenho acesso a essa informação, nunca me interessei muito por essas questões. Até hoje existe um muito pequeno grupo de samaritanos. Algumas centenas de pessoas lá. É um grupo muito pequeno de samaritanos que continuam com o samaritanismo. Tá? Se você tiver curiosidade de viajar, de conhecer, ainda existe na região lá um pequeno grupo, lá, algumas centenas de sacerdotes, de samaritanos. O fato é que, quando Jesus, cansado da viagem, parou à beira do poço, porque estava com sede, aproveitou que essa mulher foi lá buscar água, era uma fonte comunitária, né? A fonte que atendia às necessidades da cidade ou do vilarejo ali, e iniciou uma conversa com essa mulher. E essa conversa partiu para o aspecto religioso, sobre os motivos da divisão, da cisão entre samaritanos e judeus. Ela diz que os pais, os antigos, os ancestrais, afirmavam que eles deviam adorar num monte específico, Gerizim. E os judeus afirmavam que era importante a adoração ser realizada no templo em Jerusalém. Tá? Esse é o ponto. Uma conversa sobre geografia espiritual. Qual é o lugar em que se deve adorar a Deus? Aí Jesus traz essa verdade, esse ensinamento. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é neste ou não é naquele lugar. O culto a Deus, a adoração a Deus, a vida de oração a Deus, ela deve decorrer desses dois aspectos, a espiritualidade e a verdade. Porque é possível orar nas igrejas, e todos oram nas igrejas. É possível ter igrejas com espaços para oração. Nem todas têm, né? Mas é possível você criar espaço, separa lá, né? Homem lá, ou mulher lá, no ambiente adequado, correto. E as pessoas podem ir às igrejas para o culto e também podem frequentar livremente em horários para oração, dedicar-se à oração. Ou você pode fazê-lo na sua casa, ter o chamado aí um quarto de oração, ou um espaço, ou reservar um tempo. Mas o que Jesus está dizendo é sobre a inteireza ou a integridade do ato. O ato de orar, o ato de adorar, ao qual se referia a samaritana e ao qual se referiam os judeus, eram momentos específicos na vida do indivíduo em que ele reservava algum tempo para o ofício, para o serviço religioso. Após esse tempo, a vida transcorria normalmente. E o que Jesus chama a atenção é que a nossa vida não deve transcorrer de forma normalmente, no sentido de que indiferente
ao que se expressa no templo ou na oração. A nossa vida deve ser reflexo das nossas orações. O nível de exigência apresentado por Jesus Cristo aqui extrapola em muito o nível de exigência de qualquer culto, tá? De qualquer norma cultica que se estabelece, porque através do ensinamento de Jesus, a vida deve se transformar numa vida de oração. Jesus fala para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus está dizendo que os samaritanos tinham uma compreensão parcial da verdade revelada por Deus, porque os samaritanos conheciam apenas o Pentateuco, aceitavam apenas uma parte da revelação. Os judeus tinham conhecimento até aqueles dias de uma revelação maior. Quando essa revelação abrangeu os ensinos de João Batista e de Cristo Jesus, parte dos judeus também se retraíram, parte dos judeus também ficaram aquém das expectativas do próprio Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é somente uma questão de condicionamento físico, de condicionamento mental, de aprender a dominar o corpo, de aprender a ficar horas parado ou poucos movimentos, ajoelhado, em pé, prostrado. Não é só isso. A verdadeira oração, a verdadeira vida de oração, ela depende do recebimento do espírito de oração. A vida de adoração a Deus depende de recebermos de Deus o espírito de filiação, Ah, eu queria orar como Jesus. Ah, eu queria orar como Paulo. Eu queria orar como Pedro. Eu queria orar como Moisés. Eu queria orar como Abraão. Sobre todas essas vidas estava o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitou plenamente em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes sobre toda a igreja. O que é importante falar sobre toda a igreja? Sobre as pessoas do mundo todo, sobre as pessoas comuns. A vida de oração não diz respeito a pessoas espirituais. O pastor, o padre, a freira, o monge diz que ora 8 horas. Não faz mais do que a obrigação dele. Não faz mais do que a obrigação dele, porque se foi um compromisso assumido com Deus, no que diz respeito a uma perspectiva de vida, de oração e trabalho, não faz mais que a obrigação. Não faz mais do que a obrigação. Não acreditamos que seja a quantidade de horas, tá? Não há lá um anjo marcando a quantidade de horas que você se dedicou à oração. Não é o ato mecânico em si que garantirá alguma coisa. A oração não lhe acrescentará méritos. A oração vai desvelar a possibilidade de uma vida de comunhão. Por isso é importante que Deus seja adorado através da nossa vida de oração da maneira correta. Devemos depender do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de oração. Nós temos dificuldades, né? As pessoas se encantam aí com livros, histórias, testemunhos de pessoas que oram e oram e oram e oram, mas na verdade nós temos dificuldades para compreender o que é uma vida de permanente oração e adoração, como é nos céus, como são os anjos, vivem em plena adoração a Deus, oração contínua. Nós temos o nosso representante, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que intercede por nós nos céus. E temos o Espírito Santo doado para nós, que por nós intercede aqui na terra. Nós
acreditamos nessa dupla representação, nesse duplo auxílio, Então, o caminho não é da força. O caminho não é só uma questão de se controlar ou se dominar. O caminho é aceitar que nós dependemos de Deus em tudo e para tudo. Essa vida de submissão a Deus através da oração, ela nos conduz ao conhecimento do que significa adorar a Deus em espírito e em verdade, que é apropriar-se do espírito de filiação. Algumas pessoas, por conta das suas vidas, por conta do seu sofrimento, no assunto chamado família, têm grandes dificuldades de se expressarem diante de Deus como Pai, porque a palavra Pai traz consigo uma série de expectativas humanas, né? Uma série também de frustrações, de decepções, uma série de traumas. Pai é uma palavra que às vezes machuca, mas pelo que Cristo Jesus nos ensina, essa palavra que diz respeito à nossa experiência humana, ela é a mesma que ele usa para a nossa experiência espiritual. Ainda que os nossos pais não tenham correspondido às expectativas, ainda que nós pais não correspondamos a todas as expectativas dos nossos filhos, ainda que os nossos não tenham correspondido às nossas, nesse mundo de frustrações, de decepções, nós temos um Deus a quem nós podemos chamar de Pai. Um Deus que tudo preparou para que a nossa vida não é uma questão de dar certo ou ser um sucesso. A nossa vida fosse bem-sucedida no que diz respeito à reconciliação com o próprio Deus, o nosso Pai. Não custa nada você pedir a Deus, pedir a Cristo Jesus que o Espírito Santo manifeste na sua vida, coloque no seu entendimento, te dê clareza de mente quanto à possibilidade de reconhecer a Deus como Pai, aceitar a Deus como Pai, de maneira que você possa colocar a sua vida verdadeiramente diante de Deus, com tudo o que você tem para colocar diante de Deus, todo o fardo que você carregou, todo o fardo que você carrega, né? Todo o peso, toda a dor, você expressou ou não, toda frustração ou decepção, seja lá o que for, através da oração, você tem acesso a Deus como Pai. Um Pai que te conforta, um Pai que te compreende, um Pai que te ama, um Pai que te resgata do pecado, um Pai que te purifica do pecado, um Pai que te protege do mal, um Pai que te conduzirá ao reino eterno através da fé em Cristo Jesus. Jesus escandalizou os discípulos, Jesus escandalizou os fariseus, Jesus escandalizou os sacerdotes, Jesus escandalizou até os samaritanos. Jesus escandaliza a todos quando ele apresenta essa possibilidade, essa verdade de que todo aquele que nele crê recebe o espírito de adoção, o espírito de filiação. Torna-se filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O livro que estamos lendo aqui é um cristão, é um ministro cristão. Ele enfatiza muito o aspecto do cristão, mas esse é um convite universal. O convite à oração, o convite à adoração a Deus, o convite à aceitação do Espírito de filiação. O Espírito Santo é uma declaração, é uma afirmação universal de Cristo Jesus. Lamentavelmente, muitos cristãos na sua vida, na sua experiência religiosa, não têm se aproveitado desse benefício que já está incluído na salvação, que já está incluso, é um pacote completo. A fé em Cristo Jesus abrange absolutamente tudo que Cristo conquistou por nós. Tudo que Jesus prometeu, tudo que Jesus concedeu está disponível. Isso não significa que as coisas ocorram de forma automática. Existe a necessidade
de que nós coloquemos a nossa mente, o nosso espírito, em real propósito de estabelecermos esta vida de comunhão com Deus, esta vida de adoração em espírito e em verdade, porque a verdade é Cristo Jesus, que nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda paz, muita paz.